Olá, turma de antenas e propagação. Estamos aqui quase terminando o nosso assunto de antenas para a gente entrar finalmente em radiopropagação. Trouxe aqui para vocês uma parte que consta na nossa ementa e que está lá bastante bem descrita na nossa bibliografia principal, que é uma coisa chamada conjunto de elementos ou arranjos de antenas, em inglês é o array de antenas, que é um tipo de solução que a gente usa para quando a gente tem uma certa predileção de uso no sistema para uma certa antena. Você já definiu que aquela antena é interessante por características de largura de banda, qualquer característica que seja interessante de se usar aquela antena, entre todos aqueles fundamentos que a gente já viu de antena, lá no nosso capítulo 2 da bibliografia principal, lá na unidade 1. Porém, ela tem alguma coisa que não está muito interessante ali para o teu sistema. Ela peca, ela é deficiente em algum aspecto, em algum parâmetro. Quando esse parâmetro, tipicamente, é o parâmetro de diretividade, né, da habilidade da antena de concentrar energia em determinada direção, a gente pode lançar a mão de uma solução bem interessante, que é essa que a gente vai ver hoje. Que a gente, ao invés de usar uma única antena daquele tipo, imaginem o dipolo, uma das antenas mais simples que a gente pode imaginar, uma antena filamentar, só que um dipolo típico, pega por exemplo um dipolo de meia onda, a gente já estudou isso, ele não tem uma característica de diretividade muito interessante não, ele é uma antena omnidirecional e ali naquele plano de elevação, onde ela demonstra sua característica de direcionalidade, vocês devem estar lembrados, quem não tiver, dá uma olhada lá de novo, que ela é uma antena um tanto aberta no seu diagrama de meia potência, ela não é muito concentrada, não é muito fechada. Quando esse tipo de coisa acontece, mas essa antena ela é muito boa em outras características e você gostaria muito de usá-la, você pode colocar um conjunto dessas antenas, um conjunto de várias dessas antenas alinhadas, de mesma característica, só que alinhadas, alimentadas de maneira conveniente, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, e aí o resultado final disso, se for feito seguindo técnicas adequadas, é você conseguir lá no observador uma composição de campos devido a cada um desses elementos que, no fim das contas, faz com que esse diagrama final de radiação, desse conjunto de elementos, seja um diagrama mais fechado, mais diretivo. E todo esse conjunto de elementos você chama de uma única antena, que é uma antena que é um arranjo de outras antenas, você formou uma nova antena. Dá para fazer isso com várias antenas e de várias maneiras distintas. Então vamos olhar hoje um pouquinho para isso. Vamos lá começar. Então, olha, surge exatamente para suprir essa questão da baixa diretividade. E às vezes você até poderia pensar, né? Mas eu poderia resolver essa questão da diretividade mexendo no formato da própria antena. A gente já aprendeu que antenas refletoras, por exemplo, são antenas de elevada diretividade. Mas às vezes não é o tipo de antena que você quer usar por uma questão de largura de banda. No caso de refletor, por uma questão de tamanho. O refletor ele pode ocupar muito espaço, ele pode impor uma carga na torre que não é tolerável. Lembrando que refletores que não são vazados, que são inteiriços, eles também podem apresentar problemas quanto à carga de vento. Né? Você tem um elemento ali na torre que está se contrapondo, ali sendo um anteparo ao vento. Estou dando apenas um exemplo em que poderia impossibilitar determinado tipo de antena. Então você precisa resolver a sua questão da diretividade usando outros tipos de antena mais convenientes, seja lá pela razão que for. E aí a gente forma os conjuntos, ainda leva outro nome, matrizes, redes de antena, tem uma série de denominações para esse conjunto de antena. Bom, grande parte das vezes, quase na totalidade das vezes, será um conjunto formado por antenas que são idênticas, são do mesmo tipo.
Então, um conjunto de dipolo, um conjunto de antenas refletoras, um conjunto de microfitas. Tá? E aí o campo total vai ser aproximado pelo quê? Pela soma vetorial dos campos individuais. Tá? Por que é uma aproximação? A gente poderia pensar no primeiro momento que é o seguinte: lá no observador, o campo total é exatamente a composição vetorial dos campos de cada um dos elementos. Por que isso é uma aproximação? Pelo seguinte, quando a gente agrupa vários elementos a uma certa distância entre eles, haverá um efeito de acoplamento mútuo entre aqueles elementos. É como se um tivesse interagindo com o outro, tá? E alterando um pouquinho a maneira com que cada um deles individualmente irradia. Isso de fato acontece. O que se faz é para minimizar esse tipo de efeito e não precisar levar isso em conta nos nossos cálculos, o que complicaria muito, é que já se determinou, dependendo do tipo de arranjo, que qual é a distância conveniente entre eles, tá? Acima da qual esse efeito de acoplamento mútuo ele é desprezível. Então é isso que se faz na prática, e aí a gente pode calcular os campos lá no observador, tipicamente já em campo distante, como sendo apenas a soma vetorial dos campos de cada elemento individual, e a gente não vai estar cometendo nenhum erro significativo ao fazer isso. E aí o que a gente tem é o quê? Interferências construtivas, destrutivas, dependendo do ângulo em que você está em relação a esse conjunto de antenas, e com isso você determina quem é esse diagrama final desse conjunto aí. Basicamente a gente trabalha com 5 mecanismos para fazer o controle desse formato de diagrama final que a gente quer. Primeiro é a configuração geométrica global de toda essa estrutura. Você pode fazer um arranjo colinear, circular, retangular, esférico. Qual é a separação relativa entre esses elementos individuais, tipicamente medido como uma função de lambda. Então, a separação de lambda sobre 2, lambda sobre 4, lambda sobre 16, entre esses elementos aí. Como é que eu vou alimentar com amplitude cada um desses elementos aí? Eu vou alimentar de mesma amplitude? Vou alimentar com uma diferenciação delta amplitude cada um deles? Isso tudo vai alterar a composição de campos lá em campo distante, vai alterar o formato do diagrama que eu quero. Outra coisa que eu posso fazer é alimentar cada elemento desse de maneira distinta do ponto de vista de fase. Eu posso colocar até a mesma amplitude máxima, porém defasar de um determinado beta, que a gente vai ver já já, cada um desses elementos aí. Isso também vai mudar como é que é o diagrama final do conjunto. E, evidentemente, quem é o diagrama de cada elemento isoladamente. Eu vou usar um dipolo, que tem um determinado diagrama. Eu vou usar antenas refletoras, eu vou usar microfita, uma corneta. Então, a maneira como é o diagrama individual de cada elemento isolado, evidentemente, vai afetar como é que é o diagrama final. E aí eu trago aqui um exemplo bem interessante, que é o seguinte, isso daqui já foi usado bastante. Torres de sistemas celular, tipicamente, essas torres que a gente olha por aí, tipicamente a gente faz o que se chama de setorização. A gente vai cobrir aquele azimuth de 360 graus, a gente não vai cobrir de uma vez só, colocando, por exemplo, uma antena dipolo ali no meio, omnidirecional, que vai irradiar nos 360 graus. Tipicamente, por razões que vocês compreendem melhor num curso de comunicações sem fio e comunicações móveis, mas tipicamente o que a gente tem que fazer é setorizar, é cobrir partes distintas desses 360, setorizando, por exemplo, 120, 120, 120, tá? Por questões sistêmicas.
E aí a gente precisa então de antenas com essa abertura no plano horizontal, no plano do azimuth, abertura de 3 dB, ali da ordem de grandeza de 120 graus. Tá? Uma maneira de se fazer isso é pegar antenas que não têm essa diretividade de 120 graus, antenas que são omnidirecionais, dipolos, portanto, mas na maneira, a partir do momento que eu agrupo essas antenas numa disposição como essa daqui, ó, isso daqui são 4 antenas que individualmente são dipolos. Tá? Só que eu agrupei dessa maneira aqui, ó, essa disposição horizontal, de tal forma que o diagrama que esse conjunto aqui vai formar, lá em campo distante, é um diagrama de abertura de meia potência de aproximadamente 120 graus. Esse distanciamento aqui não é qualquer coisa, é muito bem calculado para essa faixa de frequência, né, esse comprimento aqui dos bastões, quer dizer, isso tudo muito bem pensado, de maneira que dê os 120 graus que eu quero. Tá? Então, 4 dipolos por setor, cada um desses setores são iguaizinhos, e dando uma abertura no azimuth de aproximadamente 120 graus. Queria chamar a atenção para vocês de que isso não é mais usual atualmente. Atualmente a gente tem antenas, que eu já até trouxe o diagrama para vocês, já mostrei isso em aula, que são aquelas antenas painel, um único conjunto, tá? Ocupando muito menos espaço do que isso daqui, e fazendo o que é preciso fazer em termos de abertura na vertical, em elevação, e na horizontal, em termos de azimuth. O curioso é que, se a gente for abrir aqueles painéis ali, a gente vai ver que ali dentro existe um conjunto de antenas também, muito diferente desse que se usava lá nos primórdios. Ali, às vezes, existe um conjunto de dipolos, mas eles estão arranjados de maneira colinear, eles estão numa linha, para promover o efeito final. E ali é feito, às vezes, com defasagem na alimentação, às vezes com defasagem com alteração de amplitude entre eles, né? Às vezes a alteração é na fase, às vezes a alteração é na amplitude. Você coloca um invólucro naquilo ali, a gente olhando de fora é uma antena painel, mas ali dentro, grande parte das vezes, é um conjunto de antenas. Tá? Mas muito diferente disso daqui, já não se usa mais fazer dessa forma, ocupando muito espaço, pesado, já não é mais desse jeito. E aí a gente pode começar a ver um pouco da formulação teórica. Começando para 2 dipolos infinitesimais, colocados dessa maneira aqui, ó, na horizontal, separados por uma distância total d. Lá em campo distante, a gente já sabe, a gente já falou sobre isso. Eu teria R1, né, R2, distância de cada um deles, até o observador, R de coordenadas esféricas, mas se eu estou em campo distante, eles são aproximadamente paralelos. A gente já viu isso, a gente já vai ver as aproximações envolvidas aqui, que não são novidade para a gente. Bom, são 2 apenas, a gente soma E1 com E2. Aqui eu estou trazendo um desenvolvimento que a gente já fez, tá? E o que muda aqui, que está entre chaves aqui, que é essa coisa multiplicada pela parte devido ao dipolo número 1, tá? E a parte devido ao dipolo número 2. O que tem de diferente aqui, em relação ao que a gente já conhece, é que existe uma diferença de fase na alimentação desses dois aqui. Eu estou alimentando com a mesma amplitude máxima, tá? Com a mesma corrente I0, e eles têm o mesmo comprimento L, os dois. Porém, um eu estou alimentando, por exemplo, com fase 0 e o outro eu estou alimentando com fase beta. Só que para ficar de maneira conveniente matematicamente para o nosso desenvolvimento, eu digo que um está menos beta sobre 2 e o outro está mais beta sobre 2. A diferença entre eles é de beta. Mas fazer dessa maneira aqui é conveniente matematicamente para a identidade trigonométrica que a gente vai usar daqui a pouquinho. Tá?
Então isso daqui é conhecido por nós. Vamos ver as aproximações pelo fato de serem de polos infinitesimais, a gente está analisando em campo distante. R1 pode ser escrito dessa maneira. Lá quando a gente fez aquela dedução lá dos campos, dos dipolos, a gente já passou por isso daqui. Isso daqui já é uma coisa vista. Como é que a gente poderia escrever aproximadamente esses dois R's aqui, R1 e R2, em função desse Rzinho, tá? E essa projeção aqui levando em conta θ. Tá? E esse comprimento aqui D sobre 2 e aqui D sobre 2 também. Para as variações em fase é importante que a gente use isso daqui. Para as variações em amplitude, a aproximação pode ser um pouquinho mais grosseira, que é aceitável. Então eu posso dizer que aproximadamente o R1 é a mesma coisa que R2 e a mesma coisa de R. Tá? Assim como esses tetas aí, eu posso dizer que são a mesma coisa também, iguais a esse θ aqui. Na figurinha aqui eu até já tinha feito essa aproximação. Né? Como eu estou considerando todo mundo paralelo, eu estou aproximando que os θs são iguais. Quando eu faço isso daqui, é exatamente eu dizer que é todo mundo aproximadamente paralelo. Isso é válido de se fazer, considerar o mesmo θ, tanto para fase como para amplitude. Tá? Só que para fase eu tenho que fazer isso daqui porque seria muito grosseiro a gente usar esse tipo de aproximação também para fase. Fase costuma ser muito mais sensível a aproximações. Se a gente estiver trabalhando em frequências elevadas, lambda pequeno, então, esse K que multiplica R1, K que multiplica R2, isso fica muito sensível a qualquer variação de R1 ou de R2. Então eu preciso descrever com grau de aproximação que seja coerente, que não seja algo grosseiro. Para amplitude isso costuma ser menos importante. Então, finalmente, jogando aquelas aproximações no equacionamento, a gente fica desse jeito aqui. Tá? E aí, essa parte em azul aqui, a gente pode usar a identidade trigonométrica aqui. Para isso é que foi conveniente fazer o beta sobre 2 e o menos beta sobre 2, porque a gente fica com esse mesmo parênteses aqui sobre 2, é igualzinho nas duas parcelas. A única diferença entre elas é que uma é mais j, a outra é menos j. E aí, usando identidade trigonométrica, a gente transforma essa chave em azul nisso daqui. Tá? Essa parte em vermelho permanece daqui para cá. E aí surge uma coisa muito interessante, que é a gente perceber que o que está em vermelho é tudo aquilo que é devido a um único elemento. Se eu olho para um único dipolo daqueles, é esse o efeito dele, em termos de campo, lá no observador. Tá? E o que está aqui em azul foi uma parte que surgiu devido ao fato de a gente estar juntando, né, agora o efeito desses dois dipolos separados por uma distância d e defasados em sua alimentação por um valor beta. Então reparem, tudo que diz respeito à irradiação, a característica daquele diagrama individual está contido aqui. Tá? Inclusive aqui está a corrente. Então está tudo aqui, impedância de onda, está tudo aqui. Né? E aqui é a novidade, esse arranjo que a gente fez, que é um arranjo ali colinear, separado de D e defasado de beta. Então surge uma parte aqui devido ao elemento simples individual e surge um elemento que a gente ainda vai explorar melhor no próximo slide, chamado fator de conjunto, é o array factor, que diz respeito ao fato da gente estar trabalhando com múltiplas antenas para criar um efeito final, que é o campo final aqui, que é essa coisa toda. Então, olha, fator de conjunto. Campo do elemento isolado que multiplica um fator de conjunto. Tá? Vai ser válido para qualquer número de elementos idênticos, não só para 2, como a gente fez ali a nossa dedução.
No caso de dois elementos de polo infinitesimal, é isso daqui, tá? Como a gente acabou de ver. Em geral, tá? Para todos os casos, ele vai depender da geometria que eu escolhi, é colinear ou é em cima de um plano, como é isso que eu escolhi? É circular, tá? Fases de corrente, essas defasagens escolhidas, e intensidade de corrente, que no caso desse exemplo aqui, a gente não variou não, o que a gente variou foi fase. Agora, o que é muito interessante, não vai depender das características de radiação de cada elemento isolado. Tá? Tanto que a gente pode fazer os cálculos usando fontes pontuais extremamente simples, determina quem é o fator de array daquilo ali, e depois tira fora a fonte pontual e substitui essa parte vermelha aqui pela antena que de fato você quer usar. Vai ser uma corneta, vai ser uma microfita, vai ser um refletor, vai ser o quê? Aí você usa aqui. Depois de já ter descoberto, para aquele arranjo geométrico ali que você bolou, você descobre quem é o fator de array. Faça isso usando um cálculo muito simples. Coloque antenas pontuais ali. Aí vai facilitar a vida para você. Na hora que você descobriu quem é esse fator de array, você vai e multiplica esse fator de array pelo elemento isolado da antena que você de fato está querendo usar. E aí você vai descobrir de fato quem é o campo, lá em campo distante, devido a esse conjunto, usando a sua antena real que você quer usar, aquele elemento isolado que você quer usar. Então, é uma ferramenta bastante interessante, essa maneira de construir o equacionamento, na hora que a gente descobre que é só multiplicar o efeito do elemento isolado pelo efeito do fator de conjunto, se torna um projeto bastante interessante de se fazer. Então, olha esse caso aqui, lá de novo para os dois dipolos. Eu pegaria, então, qual é a contribuição do elemento isolado? Você já sabe, ele é dessa maneira aqui. Tá? Ele é um dipolo ali na horizontal, tá? Tá ele aqui, ó, na horizontal. Isso aqui é uma antena omni que a gente deitou, né? Tá ela aqui, cortado num certo plano. Vou multiplicar isso daí, isso aqui é um diagrama do elemento isolado que eu estou multiplicando pelo fator. Se vocês pegarem aquele fator aqui, ó, vamos voltar, pega isso daqui e faz o plot variando θ, que é a única coisa que a gente vai fazer variar aqui, né? Beta é fixo, D é a distância fixa entre os elementos, K é o número de onda, 2π sobre lambda, né? Quem a gente faz variar aqui é θ, para descobrir que o formato é desse jeito aqui, ó. E aí é o produto entre as duas coisas. Tá? Aqui é o caso muito peculiar em que a gente escolheu um beta 90 graus e escolheu distância lambda sobre 4. Tá? Então, tipicamente distâncias a gente escolhe em termos do comprimento de onda. Então aqui, ó, quando eu digo que o fator de conjunto vai depender de frequência, o delta fase e posição. Posição entenda-se como a distância d. Delta fase é aquele beta ali. E frequência aparece porque aparece quem? Ó? Aparece K, que é 2π sobre lambda. Apareceu lambda, então a frequência está aparecendo. Né? Existe uma relação inversa entre os dois. Porém, como a distância d a gente costuma escrever como dependente de lambda, naquele exemplo ali, lambda sobre 4, né? Isso aqui é 2π sobre lambda, isso daqui lambda sobre alguma coisa, esse lambda vai cortar. Eu até posso dizer, então, que aqui ó, ele é dependente do delta fase e de posição. Se eu escrevo a posição em termos de lambda, vai cortar com aquele lambda do K. Tá? E aí esse produto dá uma coisa com essa cara aqui. Isso aqui é um caso real. Tá? Então ele vai ficar desse jeito. Então reparem, não existia direcionalidade em determinados planos, porque era uma antena omnidirecional. Tá? E eu criei isso
dessa maneira, criei direcionalidade por meio desse produto. Repara que ele está matando toda aquela radiação que aconteceria para cá. Ó. Não toda ela, porque tem esse pedacinho aqui, tem esse pedacinho aqui, que é exatamente o produto dessas duas partes aqui. Por esta coisa, vai gerar essas duas coisas aqui. Tá? Mas é uma irradiação bem menor do que essa que vem para cá. Essa que vem para cá é fruto do produto disso que está aqui com isso daqui, que vai basicamente manter um formato muito parecido ao do original. Mas geramos essa direcionalidade aqui que não havia. Tá? Tipicamente, a gente pode construir diagramas que tenham orientação transversal em relação ao conjunto, é o que a gente chama de broadside. Então, eu tenho um conjunto, imagina um conjunto que é um filamento, tá? Tá todo mundo disposto ali numa mesma linha, o colinear, que a gente chama, e a irradiação está transversal a esse conjunto. Eu tenho um conjunto aqui, ela está saindo transversalmente. Tem um outro tipo, que é longitudinal, eu teria o conjunto aqui, e a irradiação máxima é ali nas pontas. É o que a gente chama de end fire, como se você estivesse jogando ali, né, disparando, esse fire seria isso, você está disparando ali pela terminação daquele elemento, daquele conjunto de elementos colineares. Tá? Como é que a gente define isso? Variação de alimentação de fase e amplitude entre esses elementos, tipicamente variações de fase, você consegue transportar esse lóbulo principal para onde você quer, para a angulação que você quiser. Tá? Tem qualquer outra posição entre transversal e longitudinal, seria o que a gente chama de uma varredura de fase. Então, tipicamente, essas escolhas são controladas pela alimentação em fase. Tá? A gente vê em antenas inteligentes uma coisa muito interessante, e até nos seminários de antenas inteligentes a gente vai entender melhor isso, é que a antena inteligente, ela às vezes em tempo real, uma grande característica delas é em tempo real ela conseguir fazer uma nova conformação de diagrama, e aquele diagrama ele ir apontando para uma certa direção, seguindo um determinado usuário, por exemplo. A gente diz que ele está traqueando um determinado alvo, tá? Que pode ser um usuário. Como é que ele está variando em tempo real esse diagrama? Isso é feito, essa antena aí, ela é um conjunto de antenas que em tempo real está sendo feito variar essa diferença de fase entre cada um dos elementos, e o diagrama dessa antena ele é variante com o tempo. Isso é feito dessa maneira, essa varredura de fase que a gente chama. E a gente pode ver um exemplo aqui de um projetinho bem simples, que eu vou usar só para exemplificar um certo passo a passo de projeto para vocês, para um tipo muito específico de conjunto, que seria um conjunto para radiação máxima na transversal. Então seria um caso desse de broadside. É um arranjo colinear em Z. Tá? E eu quero que a diretividade do conjunto seja de 33 dBi. Isso já é um requisito de entrada. Tipicamente é desse jeito. Eu tenho um requisito, eu assumo ali um espaçamento entre elementos que seja de lambda sobre 16. Tá? Então eu preciso saber o quê? Qual é o número de elementos que eu preciso, espaçados dessa distância aí, para obter isso? Quantos elementos eu vou precisar para ter essa diretividade? Uma vez que eu sei qual é a quantidade de elementos, e eu sei o espaçamento entre eles em função de lambda, eu sei qual vai ser esse tamanho total aí, em função de lambda. Eu posso chegar a uma conclusão muito interessante. Eu posso descobrir que esse espaçamento, para determinados valores de lambda, fica uma coisa proibitiva. Seria uma antena gigantesca, impraticável de se construir. E aí eu chego à conclusão de que esse tipo de arranjo ele só é válido para determinados valores de lambda. Para outros lambda não vai dar muito certo. Tá? E qual é a largura de feixe de meia potência? Tá? Totalmente relacionada à diretividade, como vocês bem sabem.
Então vamos ver aqui, a geometria seria isso, colinear em Z, estou colocando vários elementos pontuais aqui para facilitar a vida, N elementos, tá? Uma análise em campo distante, todo mundo aqui paralelo, mesmo θ para todo mundo, distanciados de D, né? Lambda sobre 16 nesse caso. E aí eu vou começar a lançar a mão aqui de alguns equacionamentos que a gente pega na literatura, que já se sabe sobre isso para esse tipo de arranjo. Já se sabe que o array factor, o fator de conjunto, para esses n elementos é dado dessa maneira aqui, tá? Onde esse valor aqui, ele é número de onda vezes d, vezes cosseno θ, mais beta. Beta é a defasagem relativa entre cada um desses elementos aqui. Haverá defasagens sucessivas de beta entre eles. Tá? Então, quem é a única coisa feita variar aqui para eu descobrir quem é esse diagrama de radiação? É o θ. Θ é o nosso θ aqui de esféricos. Quando eu vario, eu estou dando inúmeros valores a essa angulação aqui, eu estou descobrindo quem é esse diagrama. Tá? Quando eu jogo aqui, eu descubro quem é esse fator de conjunto, que é um diagrama pelo qual eu vou multiplicar o diagrama do elemento isolado. Se isso daqui é muito pequeno, tá? Ou seja, como é que eu faço isso daqui muito pequeno? Tipicamente, se eu estou trabalhando com um espaçamento muito pequeno entre os elementos, tá? Eu consigo dizer que esse resultado aqui é também muito pequeno. Tá? Para os valores de beta típicos que a gente usa, pelo fato de que o cosseno, esse cosseno no máximo será igual a 1, tá? O K 2π sobre lambda, isso daqui lambda sobre alguma coisa, né? Então, para qualquer frequência vai cortar o lambda, tá? Então, se o D é feito ser muito pequeno, lambda sobre 8, lambda sobre 16, sobre 32, eu estou fazendo ele bem pequeno, esse conjunto todo aqui, essa parcela, esse somatório aqui todo vai ser pequeno. Se isso é pequeno, aí quando eu olho para cá, ó, se essa coisa é pequena, eu posso garantir, então, que esse argumento aqui é pequeno também. Aqui, não sei muito bem, porque eu não sei ainda quem é a quantidade n de elementos. Pode ser que n seja muito grande. Mas aqui, onde não aparece n, se eu garanto que esta grandeza aqui é muito pequena, aqui eu tenho ela sobre 2, vai ser muito pequeno. E aí a gente lança a mão daquela propriedade do seno de um argumento muito pequeno, é aproximadamente o próprio argumento. Então eu estou trocando, né, ao invés de usar seno dessa coisa aqui, eu estou usando ela própria. Tá? Então fica, o que vai ser? Vai ser n que multiplica isso daqui, o denominador. Ó. Então o fator de conjunto é aproximadamente isso. Seno de x sobre x. Isso daí é o quê? Isso é aquela forma de onda clássica, a gente usa isso muito em telecomunicações, é uma sinc, né? Seno x sobre x. Função sinc, está ela aqui, valor máximo aqui, ó, normalizado a 1. A gente está falando, esse fator aqui, lembra que ele é definido para campos? A gente está trabalhando com campo elétrico o tempo todo. Então aqui eu até já defini um valor, como a gente vai precisar calcular lá na letra C do exercício, abertura de meia potência, a gente está falando de campo, olha aquele nosso 0,707. Né, que ele surge em campo quando a potência está sobre 2. Quer dizer que o campo eu reduzi de 1 para 0,707, esse valor aqui, que já vai nos interessar. Então, estou variando x, aqui está quem é o nosso fator de conjunto. O máximo acontece para x igual a 0. Então, vamos lá. Então, fazer o nosso x ser igual a 0 é fazer isto daqui ser igual a 0. Tá? Só que o máximo, eu quero que seja onde? Eu quero construir uma antena do tipo radiação máxima na transversal. Então, ela está em Z e o máximo eu quero transversal. O máximo eu quero em θ igual a π sobre 2.
Então vamos lá, eu já sei que isso daqui é 0 e sei mais uma coisa. O máximo é θ 90 graus. Tá? O que faz o seguinte, esta coisa aqui só pode ser 0, tá? Com o beta, né, eu garanti o máximo em θ 90 graus, melhor dizendo, e isso aqui tem que ser 0, como é que eu consigo? Só resta fazer o beta igual a 0. Né? Então, beta igual a 0 já está definido o quê? Um parâmetro muito importante. Eu já sei que não haverá defasagem relativa entre esses elementos. Todo mundo sendo alimentado ali com a mesma fase. Tá? E aí vamos agora calcular a diretividade usando aquele conceito de diretividade. É uma relação entre dois valores de U. Estão lembrados? O U da antena em questão sobre o U médio, intensidade média de radiação, que é o U da isotrópica. A gente já aprendeu a calcular. O que a gente está fazendo aqui de diferente, que a gente ainda não tinha visto, é relacionar quem é o U com esse fator de conjunto aí, dizendo que é o fator de conjunto ao quadrado. Isso fica para uma investigação de vocês, quem tiver tempo de olhar na nossa literatura e tentar descobrir por que pode ser escrito dessa maneira, e fica para a nossa conversa no nosso próximo encontro síncrono, a gente debater, para quem não tiver entendido, por que pode ser escrito dessa maneira. Mas tentem investigar isso daí. A gente vai partir daqui para frente. Quem é o zero? Tá? O valor médio de intensidade de radiação. Aquele que a gente calcula para a antena isotrópica. A gente já fez essa conta, Prad sobre 4π. Tá? Então, 1 sobre 4π, daqui para cá, é um cálculo de Prad. Ok? E olha que a gente está usando aqui, ó, o nosso fator de conjunto quadrado, sendo x sobre x, sabendo já quem é x. Tá? O x aparece até tem um cosseno θ aqui dentro, x é isso, né? É o argumento. Então fica lá uma integral para ser calculada, que eu já estou trazendo aqui o resultado disso para a gente, tá? Dá aproximadamente essa coisa aqui. Então aqui está aparecendo número de onda, está aparecendo a distância, que vai fazer cortar o lambda, e aqui aparece, ó, a quantidade de elementos. E aí eu tenho que fazer o máximo sobre o zero. Tá? Mas o máximo está normalizado a 1. Tá? Essa coisa aqui. Ó. A gente já viu lá, assim, tá? Valor máximo 1, 1 quadrado, vai continuar dando 1. Então, 1 sobre o zero, o inverso de o zero. Então, dá nkd sobre π. Está aqui. Ok? Abrindo esse K aqui, que é 2π sobre lambda, aí dá essa coisa aqui. Tá? Então, quem é isso? Diretividade do fator de conjunto. Lembre-se que isso tudo a gente está calculando, ó, para o fator de conjunto. Então, está lá a diretividade que ele está apresentando. E ângulo de meia potência? Repare que eu estou deixando as coisas indicadas, eu não estou chegando até o final do exercício não, mas está ali o caminho para dali seguir para o final. Tá? Ângulo de meia potência, o nosso fator de conjunto vai estar em ponto 707. Tá? Ângulo de meia potência do fator de conjunto. Então, o que a gente pega aqui? Ó? O nosso argumento, tá? Que abrindo aqui é dado por essa coisa, vai ter que assumir que valor? Isso daqui, ó. Essa continha já foi feita aqui na nossa sync. Quando ela vale 0,707, o x, o argumento do seno, tem que valer 1,391. Isso a gente consegue calcular. Então, o que foi feito aqui, ó. Então, o argumento do seno tendo que ser igualado a mais ou menos 1,391. Beta a gente já sabe que é 0. Uma exigência anterior que a gente continua trazendo para cá, já que é o mesmo projeto.
Então, o cosseno desse θ aí, que a gente está chamando de θh, vai ter que dar isso daqui. Tá? Se eu chamo de θm o ângulo de máximo, tá? Aí vocês já sabem lá daquela maneira que a gente já descobriu de como fazer esse cálculo de meia potência, nesse caso aqui sabendo que é um arranjo colinear que está em Z, e que essa meia potência vai ser medida a partir, né, eu tenho aqui a máxima irradiação, então eu tenho uma abertura no entorno aqui. Então vocês já sabem já aquela coisa de multiplicar por 2, θ máximo menos θh, vocês já passaram por isso lá na unidade 1, já sabem como fazer. Então esse daqui seria um desenvolvimento de um projetinho muito simples para esse caso específico aí, do colinear em Z, em que o fator de conjunto já é sabido que é dado por aquela expressão que a gente usou lá desde o início da resolução desse exercício. Tá? Agora a gente pode ver alguns exemplos clássicos de conjunto de antenas. E uma que a gente vê o tempo todo, uma antena muito usada, ela é relativamente barata, dependendo da diretividade que você precisa. Ela também é relativamente pequena. Existem algumas que são grandes, se você quiser uma diretividade grande, mas ela é uma antena barata, simples de construir, os materiais que você usa, ela não tem sofisticação para a construção dela, então ela acaba sendo barata e sendo bastante simples de se fazer e de se instalar. Essa antena foi projetada, foi bolada há muito tempo, e desde então se tornou um clássico, e hoje ainda é usada basicamente da mesma maneira como ela foi idealizada por dois japoneses, Uda e o Yagi. Questão aí de curiosidade, não é muito usual a gente vê-la sendo chamada de Yagi Uda, a gente acaba chamando só por Yagi, que é o primeiro, que acaba sendo uma injustiça com o Uda, tá? Mas tipicamente a gente só fala antena Yagi. Tá? E ela é desse jeito, pode ser que muitos de vocês já tenham visto, então ela é muito simples, são elementos metálicos aqui, todos eles. Como é que é o funcionamento disso? Repara que ela tem aqui um trechinho de linha de transmissão, de alimentação aqui, esse coaxial, que vai se conectar ao restante da linha, isso daqui é só o rabicho, a terminação, que vai ligar aqui num desses elementos, que a gente chama de elemento alimentador, que é o único elemento ativo, que está recebendo, está sendo energizado. Né? Tipicamente vai ser um dipolo, de meia onda. E aí tem uma série de outros elementos onde se destaca. Tem esse daqui, que é diferente de todos os outros, que é um elemento refletor. Tá? E todos os outros, que são do mesmo jeito, mesmo espaçamento, são o que a gente chama de elementos diretores. Todos eles são parasita, que a gente chama. Tá? Existe corrente ali em cima dele, mas é tudo induzido por esse elemento aqui, que é o elemento ativo, que está de fato energizado. O que acontece com esse elemento aqui, que a gente chama de refletor? Toda essa radiação que seria gerada para todas as direções ali no plano azimutal, por esse dipolo, já que um dipolo ele é uma antena omni, vocês sabem disso. Então, no plano do azimuth, ele irradia igual para todas as direções. Mas eu não quero isso, eu quero que essa antena ela seja diretiva ao longo desse eixo principal aqui. É assim que é uma antena Yagi-Uda. Então eu tenho toda aquela energia que iria para trás, ela vai encontrar esse refletor aqui, e ele é de determinado tamanho, determinada distância em relação ao elemento ativo, que grande parte dessa energia vai ser refletida de volta para frente, para essa direção aqui, para a esquerda aqui. Tá? E esses outros elementos aqui, eles vão funcionar como direcionadores dessa energia. Ela não é uma energia que ela fica tão espalhada. Tá? Por arranjos de corrente aqui, tá? Você consegue que esse diagrama ele esteja mais ali ao longo desse eixo aqui. Quanto a maior a quantidade desses diretores, mais longo então fica esse eixo principal e maior fica a antena, mais você está trazendo esse diagrama ali para perto, tornando essa antena mais diretiva. A gente não vai se aprofundar na teoria que gera isso, tá?
A gente não tem tempo para isso no nosso curso. Então está sendo apresentado para vocês essa ideia do que é uma antena IAG, de como é que é resumidamente, esse mecanismo, né, de ela ser uma antena concentradora de energia. É por meio desses elementos diretores. Quanto mais você tem, mais ela vai concentrar. E elas são as antenas que a gente chama de beam antenas, né? Uma antena de feixe, uma antena que, como se você estivesse apontando ela para uma certa direção, ela está gerando um feixe naquela direção ali. Tem de todo tipo, de todo tamanho, elas apresentam boa diretividade, é uma das melhores características dessas antenas. Grande versatilidade de faixas de frequências em que você pode construir antena IAG para faixas tão baixas como a faixa de HF, como faixas de VHF e UHF, que já são faixas mais altas, chegando até as microondas. Tá? O HF vai até 3 GHz. Tá? Vocês vão entender melhor essas nomenclaturas de faixa lá em propagação. Pode ser que aqueles que estejam trabalhando nos seus seminários já tenham se deparado com isso daí. Nada mais são do que certas faixas de frequências que a gente divide o espectro e dá uma certa denominação. Tá? Alta frequência, muito alta frequência e ultra alta frequência. Então você consegue construir antenas IAG nessas faixas aí, o que dá a elas uma grande versatilidade de uso. Praticamente todos os nossos sistemas comerciais de telecomunicações estão dentro disso daqui. Agora, ela tem uma desvantagem muito grande, que é a baixa largura de banda em que ela opera. Uma vez que você projetou uma certa IAG para operar numa faixa ali do UHF, por exemplo, vai ser uma faixa bastante estreita, tá? Para os nossos sinais típicos. Então, ela é uma antena tão estreita que ela não tem muita aplicabilidade nem para rádio, nem para TV. Eu não conseguiria, numa mesma antena, sintonizar todos os canais de TV, todas as faixas de rádio. Ela não teria banda suficiente para isso. Isso é uma limitação. Mas ela tem boa diretividade a baixo custo, muito usada por radioamadores. Isso daqui é um caso de antena de radioamadores. Radioamador, o comprimento de onda é muito grande, a frequência é relativamente baixa, então gera antenas bastante grandes. Existem receitas na internet de como você construir uma IAG para uma certa frequência, uma certa diretividade de interesse. E aí parte para um segundo exemplo que eu quero mostrar, porque a gente também vê muito isso, vocês já devem ter visto essas antenas no topo aí de residências ou de prédios, que ela é desse formato. Também são vários elementos, ela é de uma construção um pouco mais sofisticada. O tamanho desses arranjos aqui, distância entre eles, isso segue um padrão, que é um padrão logarítmico e periódico de repetição. Daí o nome dela, isso aqui é uma log periódica. A gente encontra também na literatura como é que a gente projeta, tem toda uma receitinha para se fazer isso. Tá? E tem lá funções logarítmicas envolvidas para a gente conseguir projetar cada um desses elementos aqui. Tá? Tipicamente ela vai ser menos diretiva, ela não alcança essa ordem de grandeza de diretividade de uma IAG UDA, de diretividades acima de 15 dBi, de chegar a 20 dBi ou mais até, em antena composta por um conjunto de filamentos. Isso é um resultado muito interessante, que a gente consegue com as antenas IAG, mas não chega a conseguir diretividades tão altas com a log periódica. Qual é então o grande ponto dela? O grande ponto dela é que ela opera em faixas de frequência relativamente larga. No exemplo dessa daqui, essa daqui é uma antena que ela vai de 250 mega até 2.400 mega, 2,4 GHz. Isso é uma faixa bastante ampla. Então, ela é muito adequada para TV. Pode ser que alguns de vocês que estão assistindo usem uma antena dessa para TV, ou pelo menos já tenham visto. Essa sim é adequada para essa ampla gama de frequências, para pegar todo o espectro que a gente tem na TV aberta, tá? Na TV gratuita por radiodifusão. Então, essa é uma log de 21 elementos, também conhecida pelo nome usual
de espinha de peixe. É a famosa antena espinha de peixe, tá? Por esse formato dela aqui. E aqui eu finalmente trago, para a gente finalizar esse vídeo, trago alguns exemplos curiosos aí que foram surgindo ao longo dos tempos. Às vezes para uso nas duas grandes guerras mundiais que houve. Coisas desse tipo, olha, instalado num caminhão, 168 dipolo, do tipo dipolo dobrado. Depois a gente pode comentar um pouquinho melhor sobre o que é um dipolo dobrado, tem essa curvatura aqui. Mas pense num dipolo que tem aquele diagrama típico do dipolo, alimentados todos eles em fase, mas como eu juntei vários, e repara que não é um arranjo meramente colinear, são vários colineares formando um arranjo num plano. De maneira que uma antena projetada dessa maneira vai conseguir irradiar um diagrama muito, muito estreito, perpendicular a esse plano, tá? Tão estreito que esse arranjo é usado para radar. E radar vocês já aprenderam, é uma das aplicações que requer um diagrama mais estreito para fazer aquela identificação sem ambiguidade de alvos, né? Então imagina com um dipolo, que individualmente é um diagrama muito aberto, eu consegui fazer um arranjo que eu feche de tal maneira construir um radar. E essa coisa ela tem uma mecânica aqui que ela se fecha e eu consigo guardar isso nesse caminhão. E tem esse nome aqui. Um outro radar também usado na Segunda Guerra, esse daqui está bem perto, dá para a gente ver. São dipolos convencionais, não são dipolos dobrados, então os dipolos típicos, olha, eles são alimentados por essas duas hastes aqui, e o dipolo são essas duas coisas aqui, fazendo a irradiação, com aquele diagrama omnidirecional típico do dipolo. Só que a gente também fez um arranjo aqui num plano, e mais ainda, aqui atrás, essas linhas aqui, isso daqui é uma tela refletora. Para esse comprimento de onda, isso daqui se passa como se fosse maciço, como se fosse inteiriço. Não nos enganemos por esse espaçamento aqui entre as linhas. Para esse comprimento de onda, tudo se passa como se isso fosse inteiriço, com a grande vantagem de não precisar construir uma estrutura inteiriça, que seria mais pesada, mais custosa, e que seria uma resistência ao vento também, muito grande. Então, com essas linhas aqui se constrói esse refletor, para aumentar ainda esse efeito de direcionamento para frente. Eu não quero que ele irradie para trás, ele é um radar. Ele está jogando energia daí para frente. Tá? Então eram 32 dipolos de meia onda em frente a uma tela refletora. Opera em frequência, hoje em dia, considerada muito baixa, de 108 MHz. E funcionava muito bem, é o AN-270, usado na Segunda Guerra. Lembre-se, Segunda Guerra, época de muito desenvolvimento de radar. Tá? E aqui já uma coisa muito mais moderna, muito mais sofisticada, é o VLA, lá no Novo México, uma localidade chamada Socorro, e é um radiotelescópio. Como se não bastasse um radiotelescópio, se tivesse uma antena de 25 metros de diâmetro, que já é bem grande, né? Foi feito um array, ele é em formato de Y, tá? Operando numa grande faixa de 1 a 50 GHz, uma faixa muito grande. VLA, né, que seria um conjunto muito grande. Tá? Então imagine, se uma antena dessa já tem um diagrama muito, muito estreito, olha um conjunto formado por 27 antenas do mesmo tipo. Você tem um filete, né, um feixezinho, que é uma agulha de diagrama, para orientar e conseguir receber sinais muito, muito distantes, de corpos celestes muito distantes. Tá? Então, esses eram exemplos interessantes de antenas de tamanho relativamente grande, que eu queria trazer, e aí a gente finaliza com o contrário. Isso aqui é uma plaqueta, né? Plaqueta de circuito impresso, onde eu tenho várias pequenas antenas de microfita, formando um conjunto planar, tá? Que não é muito grande, todo esse conjunto ele é relativamente pequeno, mas composto por um monte de microfita para fazer com que essa coisa tenha uma diretividade maior do que cada microfita isolada. O pessoal que vai apresentar sobre microfita, uma coisa que já devem estar sabendo,
é que uma grande desvantagem de microfita é que ela não se aplica, uma única microfita, ela não é muito conveniente quando o teu requisito é de alto ganho, alta diretividade, não são antenas muito fechadas, são antenas que radiam razoavelmente aberto. Então, quando você constrói uma estrutura desse tipo aqui, você está usando todas as vantagens da microfita, já muito bem conhecidas, mas está conseguindo fazer uma coisa mais fechada. Para inúmeras aplicações, no caso aqui, recepção de TV por satélite. Olha como é que é fechado isso, está recebendo de satélite, precisa de grande diretividade. E conseguiu-se fazer isso com microfita. Então, com isso termina essa parte de arranjo. O que eu queria apresentar era meramente isso para vocês, era para dar essa ideia, vocês saberem que existe isso e é muito utilizado. Tá? Então, a gente conversa sobre eventuais dúvidas que surgirem. Obrigado por terem assistido até aqui e até nosso próximo encontro. Até mais.